Muito bem, seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Hoje eu quero compartilhar aqui com vocês a respeito de um filme muito interessante chamado O Livro de Eli. Nesse filme de ficção científica, nós iremos desenvolver aqui um conteúdo muito importante para o seu desenvolvimento, conhecimento e crescimento a respeito das ideias bíblicas e filosóficas, para assim a gente perceber e não ser, de fato, manipulado, seja por quem for. Nesse filme, pessoal, eu vou fazer um resumo, tá? Para quem não assistiu. E a partir desse resumo, eu vou construir com vocês a ideia de que esse filme passa para a gente uma mensagem de que nós devemos nos preparar para enfrentar os desafios. O filme ele tem um tema como o tema é pós-apocalíptico. A diferença, basicamente, do filme, né, respeitando, né, obviamente, o conteúdo, mas a diferença do filme para nós é que nessa época que se passa o filme, os alimentos, a energia, a água, basicamente não existe mais na Terra. Enquanto a nossa realidade aqui, no mundo real, nós ainda temos água, energia, temos forma de fazer pesquisas e assim por diante. Mas os mesmos perigos, desafios, problemas e dificuldade que o personagem vai enfrentar para preservar o livro, todos nós enfrentamos, certo? Então, não somente é existe essa ideia de um ambiente pós-apocalíptico, mas também um ambiente em que o caos, a mentira, né, o relativismo existe, tá? E a idolatria. Então, aqui de uma forma bem simples e objetiva, eu desejo que você venha aqui aprender um pouco a respeito da mensagem, do objetivo e do significado de assistir o filme O Livro de Eri. Obviamente, algumas outras pessoas têm perspectivas diferentes da nossa, mas aqui entendo que essa é basicamente a principal perspectiva que nós devemos nos agarrar nesse exato momento. Bem, vamos ver a respeito do resumo do filme. Bem, o filme O Livro de Eri é um filme de ficção científica, também de ação, né, e vai basicamente ser uma história onde se passa em um futuro pós-apocalíptico, onde a civilização foi destruída por uma guerra cataclísmica. O personagem principal, não é um andarilho solitário que atravessa os desertos dos Estados Unidos, carregando consigo o último exemplar da Bíblia. Eli acredita ter recebido uma missão divina para proteger e entregar o livro em um local seguro onde ele possa ser preservado para futuras gerações. No entanto, durante a sua jornada, ele encontra um inimigo chamado Carnegie. Esse Carnegie é um tirano de uma pequena cidade que busca o poder absoluto. Carnegie acredita que a Bíblia é uma ferramenta poderosa de dominação que pode ser usada para manipular, distorcer a verdade e assim dominar as massas. Então, o personagem principal, né, ele vai enfrentar diversos problemas, certo? E quando eu assisti esse filme, eu me lembrei muito de Mateus capítulo 4, né, onde tem a tentação de Cristo, né, e o diabo cita as escrituras. Então, é como se esse filme fosse basicamente essa tentação de Cristo, né, esse desafio. Eu vejo por essa perspectiva também, né? Então, o personagem principal enfrenta uma série de desafios ao longo da sua jornada. Ele precisa proteger a Bíblia de ser capturado por Carnegie, que deseja, obviamente, utilizar para fins egoístas e maliciosos. E assim, pessoal, a mesma coisa acontece hoje em dia nas religiões, tá? E principalmente dentro da política. As pessoas utilizam os textos bíblicos, né, basicamente pelos adeptos da esquerda, para distorcer a verdade, né? E assim manipular as pessoas. É tanto que nas igrejas hoje, que se dizem, algumas se dizem evangélicas, elas têm a teologia da libertação
e a teologia da missão integral do que se refere ao catolicismo. Então, você já percebe aí isso sendo posto em prática. Então, além disso, o personagem que nós estamos vendo aqui, ele vai lutar contra, não só contra as adversidades de um mundo devastado, onde a escassez de recursos e a violência constante coloca sua missão em perigo. O maior problema de Eri, porém, é se manter fiel à sua missão e aos princípios da Bíblia, enquanto enfrenta a tentação de usar a força para objetivos egoístas. Né? O filme também explora a luta de Eri entre a fé e a razão, enquanto ele navega por um mundo onde a moralidade, a verdade, né, e a ciência foi quase completamente esquecida ou destruída. Então, o inimigo do personagem principal é chamado Cad, né? Ele tem objetivos, né, negativos ao possuir a Bíblia. Do mesmo modo, são os falsos profetas, tá? Os falsos políticos, tá? As falsas organizações políticas, tá? Eles têm fins maliciosos, ok? Então, Cad é o antagonista do filme. Vê a Bíblia como uma arma de controle. As pessoas hoje, eu vejo aqui, onde eu moro, é o medo. Eu vejo medo das pessoas. E os falsos profetas utilizam a mensagem da Bíblia para manipular a fé das pessoas. Eles conseguem, né, de uma forma como fosse uma feitiçaria, conduzir as pessoas ao caos e a se manter nesse caos. Então, esse é um dos objetivos dos falsos profetas, que Jesus também nos alerta contra eles, em Mateus capítulo 24. Né? Haverá muitos falsos profetas dizendo também, eu sou Cristo. Né? Então, Cad, ele representa um tipo de falso profeta, muito comum hoje em dia. Então, a gente precisa redobrar os cuidados e perceber que tipo de líder espiritual nós estamos hoje seguindo. Será que na sua congregação, eu não estou colocando em dúvida a sua congregação, mas eu quero que você pense por si mesmo, por meio das escrituras, onde as escrituras dizem assim, examinai se o Espírito procede de Deus, tá? Do mesmo modo, você tem que pôr exame se o meu canal, se a nossa mensagem era fidedigna às escrituras. Eu quero que vocês também façam isso na sua congregação, na sua igreja, e verificar se irá ter falsos mestres, se irá ter falsos pastores, tá? E perceber que nós precisamos, de fato, do livro da Bíblia para refutar esses indivíduos, expulsar esses falsos mestres que estão assumindo o poderio. Né? Então, a gente precisa também combatê-los utilizando a apologética. Bem, Kadji, que representa o falso profeta, que é o personagem do filme, tá? Ele reconhece o impacto psicológico, emocional e intelectual que a Bíblia tem sobre as pessoas, especialmente em um mundo desolado e sem esperança. Principalmente esse mundo desolado e sem esperança, ele começa a surgir em um ambiente, por exemplo, não vou dizer aqui a frase completa para o YouTube não censurar o meu vídeo, tá? Meu canal é muito censurado, tá? Mesmo sendo um canal pequeno, tendo poucos views, né? Ele é muito censurado, tá, pessoal? Mas você já entende pelo tema do vídeo e pelo conteúdo do filme, tá? Então, ele procura, de fato, criar essa desesperança em momentos em que as pessoas pegam o seu título de eleitor e vão acreditando, né, ou não, em um determinado líder, pensando que ele vai salvá-los do comunismo, do nazismo, do fascismo, né, das injustiças sociais, né, das desigualdades sociais. Não. Tudo isso é uma grande ilusão construída para nos aprisionar. E graças a Deus, esse canal ele pretende não ser, ele pretende ser teológico, pretende ser filosófico, sociológico, antropológico e científico. E desenvolver em vocês, de fato, a mentalidade cristã, no qual a nossa sociedade está muito distante. Bem, Cade quer usar essa influência que a Bíblia tem, psicológica, emocional e intelectual, para escravizar as pessoas, criando uma sociedade onde os falsos profetas
detém o poder absoluto e todos se submetem à sua vontade. Lembrando aqui a vocês também de Apocalipse capítulo 13. Né? Nós temos o falso profeta, né? Temos os líderes políticos e religiosos patrocinando a adoração à besta. Bem, o filme vai ilustrar, de fato, como a Bíblia, a palavra de Deus, deve ser usada para iluminar e libertar as pessoas. Pode ser também, infelizmente, pervertida e distorcida pelos falsos profetas que buscam o controle e a dominação das ovelhas. Então, nós que somos ovelhas precisamos agora seguir os passos da reforma protestante, seguir os soras, né, da reforma protestante, seguir as escrituras novamente e vencer os falsos profetas. Bem, no cenário geopolítico, tá, que o filme passa um pouquinho sobre isso, nós encontramos, pessoal, uma terminologia, uma teoria chamada operações psicológicas, que tem tudo a ver com justamente o que já falamos um pouquinho já no começo. Então, o filme ele vai levantar algumas questões sobre como a falsa religião usa falsos textos sagrados. E quando isso não acontece, a falsa religião usa a Bíblia. Um exemplo disso é o catolicismo. O catolicismo romano é uma falsa religião que usa textos falsos, que é aqueles textos que estão presentes no Antigo Testamento, que os judeus não acreditam. Eles colocaram o chamado deuterocanônicos, se eu não me engano é essa expressão, né? Que é Tobias, né? Esses livros católicos que eles colocaram. E a falsa religião também utiliza os verdadeiros textos inspirados por Deus. Tá? Então, o catolicismo trabalha dos dois lados. É um exemplo de falso profeta. Então, eles usam tanto textos falsos quanto textos verdadeiros para poder manipular e criar o pânico, o medo e a submissão da sociedade. Organizações políticas e religiosas ao longo da história têm usado operações psicológicas para controlar as massas, manipulando a interpretação dos textos sagrados para servir aos seus próprios interesses. E eles conseguem não somente isso, mas conseguem de que forma? Dando a eles o quê? Viagem, dando a eles diversão, dando a eles um certo cupom para fazer passeatas, para fazer festas. Por exemplo, hoje aqui no Brasil, nós temos vários dias santos, né? E é patrocinado por quem? Pela Bíblia? Não, gente. Nenhum dia santo obrigatório aqui no Brasil, basicamente, eles advêm, né? Justamente não das escrituras, mas da falsa religião. A maioria dos dias santos, né? Com exceção de alguns, eles ou foram patrocinados pelo catolicismo, ou eles foram desenvolvidos e criados falsamente para incluir a gente em uma falsa adoração. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Estamos em casa no dia santo, beleza, mas não estamos cultuando esses deuses, tá? Somos opostos a isso, ok? Não sei se vocês estão entendendo, pessoal. Se não estiver entendendo, coloca aí no vídeo, entre em contato comigo. E se quiser mais informações, é só entrar em contato conosco, tá bom? Bem, deixa eu ver aqui. Eles usam as operações psicológicas para controlar as massas, manipulando a interpretação do texto sagrado para servir seus próprios interesses. Por exemplo, 14 novamente, fala que existe purgatório, fala que nós devemos acreditar que Maria é mãe de Deus, né, que nós devemos acreditar que o Papa deve ser obedecido, e assim por diante. Então, no filme, Cade tenta instaurar o regime de medo, de terror e obediência cega. Isso é o que as falsas religiões fazem, convencendo as pessoas de que ele é o único intérprete legítimo da palavra de Deus. Pessoal, esplêndido isso. Não foi isso que a religião católica fez na Idade Medieval e ainda continua fazendo hoje por meio de um discurso romantizado? Como é que você acredita em Deus e aceita um padre onde o padre não é sacerdote bíblico, é um sacerdote pagão? Como é que as pessoas aceitam isso? Porque rejeitam a escritura, rejeitam a verdadeira autoridade para a fé. A igreja, a religião católica faz justamente isso, o que Cade faz, né? Convencer as pessoas de que ele é o único intérprete legítimo da Bíblia. Ou seja, você mostra na Bíblia
que Jesus é Deus para um testemunho de Jeová. E ele vai dizer, não, Jesus é o arcanjo Miguel. Mas por causa de quem? Por causa de Charles Taze Russell. Então, Charles Taze Russell é maior do que a Bíblia. Por isso que eu acredito que Jesus é o arcanjo Miguel. Você diz que Jesus é o Filho de Deus. E somente nele tem salvação. Ao católico, ele vai dizer, não, nós devemos prestar culto às relíquias, aos santos, acreditar, fazer rezas Ave Maria, participar da Eucaristia, da missa, mas é de quem? Do Papa. Então o Papa é maior do que Deus. Ele é o único intérprete, é o arcebispo, é o padre. Você fala com um ateu e diz, ó, Deus existe porque a Bíblia desafia dessa forma, desse jeito. O ateu vai dizer, não, porque é a ciência. Então a ciência é maior do que Deus. E assim você percebe, ou você vai escolher a Bíblia, ou você vai escolher pessoas. E eu digo a você, se você escolhe pessoas, você vai ter uma falsa fé. Com certeza. Então, é justamente isso que as falsas religiões e que a política faz também. É convencer as pessoas de que ele é o único intérprete legítimo da Bíblia. Não. O intérprete correto, legítimo e fiel da Bíblia é o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. Ok? Então, pessoal, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, tá? Eu agradeço esse apoio a vocês. Bem, finalizando aqui o vídeo, quero dizer o seguinte. Esse tipo de manipulação é perigoso, pois distorce os princípios originais da fé protestante e os utiliza para oprimir em vez de libertar as pessoas. Então, a história do filme O Livro de Eli serve como alerta sobre os perigos da instrumentalização por parte dos falsos profetas, dos falsos políticos, para fins do controle social, político, emocional e intelectual, e sobre a necessidade de se ter uma compreensão crítica e informada dos textos bíblicos para evitar tais abusos. Ou seja, quando a falsa religião está envolvida com os falsos políticos, eles se unem com Satã para impedir você de conhecer a verdade da Escritura. E quando eles modificam esse cenário e colocam a Bíblia, eles vão doutrinar você por meio de uma mentalidade gramsciana, de Gramsci ou do da Revolução Marxista. Então, muito cuidado, pessoal, tá bom? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado em alguma coisa. Espero que você tenha entendido nosso objetivo, que foi justamente mostrar que o mundo como hoje nós estamos vivendo, ele pode utilizar a Bíblia para enganar você. Nós precisamos enfrentar os problemas no Apocalipse e pós-Apocalipse ou pré-Apocalipse e mostrar que existem falsos profetas que estão preocupados em ter a Bíblia para distorcer a palavra de Deus e que as operações psicológicas elas são utilizadas pelos falsos homens religiosos e políticos para mostrar que somente eles são os únicos capazes de interpretar o mundo. Isto é, eles estão desafiando o Espírito Santo de Deus. Então, forte abraço a todos, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo. Dúvidas? Se quiser estudar conosco, só entre em contato conosco e a gente vai poder ampliar mais o conhecimento. Então, até o próximo vídeo.